Sabe aquele gemido de dor que o pet dá? Ou aquela hesitação na hora de pular no sofá? Muitos tutores já viram esses sinais de dor nas costas. Mas o que será que isso significa de verdade? Hoje, a gente vai desvendar uma das condições mais sérias por trás desse sintoma tão comum. Algo que pode, infelizmente, mudar bastante a vida dos nossos animais. Vamos lá entender isso melhor? Pois é, essa é a pergunta central. Aquele desconforto, aquela dificuldade de se mexer que um cão ou um gato começam a apresentar, pode ser só a pontinha do iceberg, um sinal de algo bem mais sério. É um sintoma que nos guia direto para uma condição neurológica muito específica. E o nome dessa condição é doença do disco intervertebral, ou para encurtar, DDIV. Para a gente entender, é só imaginar os discos da coluna como se fossem pequenas almofadas, sabe? Elas servem para amortecer o impacto entre as vértebras. O problema todo começa quando essas almofadas se rompem ou saem do lugar. Aí elas acabam pressionando a medula espinhal, o que pode causar desde uma dor muito intensa até a paralisia. É, de fato, uma das maiores causas de problemas neurológicos em cães e gatos. Ok, vamos começar pelos cães. Neles, a doença costuma aparecer de duas formas bem clássicas, e entender essa diferença é simplesmente fundamental para o diagnóstico e, claro, para o tratamento. Bom, o primeiro cenário é o que a gente chama de Hansen tipo I. A melhor forma de visualizar isso é pensar num donut recheado. O disco seria o donut e o recheio de dentro, que é gelatinoso, de repente rompe a camada de fora e vaza. É uma coisa súbita, quase explosiva. E esse material que sai dali comprime a medula espinhal com muita força, causando um quadro agudo extremamente doloroso. E aqui o perfil do paciente é muito específico. A lesão do tipo I é um clássico em raças que chamamos de condrodistróficas. Sabe quais são? Aquelas de perninhas curtas e costas compridas, como o Dachshund, o Basset Hound. E aí que está o ponto-chave. A mesma genética que dá a eles essa aparência tão particular também faz com que os discos envelheçam e se calcifiquem bem mais rápido. O início dos sintomas é dramático e repentino. O cão pode estar ótimo no momento e no seguinte gritar de dor sem conseguir andar. Agora, o segundo cenário, o Hansen tipo 2, é bem diferente. Em vez daquela ruptura súbita, o que temos aqui é um abaulamento lento, gradual do disco. O donut não explode, ele vai se deformando com o passar do tempo e isso causa uma compressão crônica progressiva da medula espinhal. E o perfil do paciente muda completamente também. Agora a gente está falando de cães de porte grande e mais velhos, como um pastor alemão, por exemplo. Os sinais não aparecem do dia para a noite, não. É uma fraqueza que vai piorando ao longo de meses, uma dificuldade cada vez maior para se levantar. Olha só, quando a gente coloca os dois lado a lado, o contraste fica gritante. De um lado, uma ruptura súbita em cães pequenos, do outro, um abaulamento lento e gradual em cães grandes. O mecanismo, o início dos sintomas, as raças que são mais afetadas, é tudo completamente diferente. Entender bem essa distinção é o primeiro passo de todos no diagnóstico veterinário. Agora, vamos mudar o foco para os gatos, porque neles a história é outra. Em felinos, a DVI é bem menos comum e, olha, muito mais sutil. Isso a transforma num verdadeiro desafio para o diagnóstico. Os sinais são tão discretos que podem ser facilmente confundidos com o comportamento normal de um gato que está envelhecendo. Nos gatos, os sinais são muito mais silenciosos mesmo. É preciso prestar atenção nas pequenas mudanças de comportamento. Por exemplo, um gato que sempre foi super ágil e de repente começa a hesitar antes de pular. Ou então um que para de se lamber em certas partes do corpo, talvez por sentir dor ao se esticar. Geralmente, isso acontece em animais com mais idade, e a dor costuma se concentrar mais na região lombar, o que é um pouco diferente dos cães. Mas calma, nem tudo é só dor e preocupação. A ciência veterinária avançou demais. Então, agora a gente vai focar nos fatores que determinam o sucesso do tratamento e que trazem esperança para esses pacientes. Certo, vamos juntar todas as peças agora. Olhem só o contraste. O início agudo do tipo I nos cães contra um desenvolvimento que é crônico, lento, tanto no tipo 2 quanto nos gatos. A localização da lesão também costuma variar, sendo mais comum na região tóraco-lombar nos cães e mais na lombar nos gatos. Esse é um bom resumo que mostra as diferentes caras dessa doença. E se tem um ponto que é absolutamente crucial para entender as chances de recuperação, é este aqui: a dor profunda. Esse é o indicador mais importante de todos. É um teste até que simples. O veterinário aplica um estímulo forte na pata do animal. Se o bicho reage de forma consciente, ou seja, mostrando que sentiu a dor, não sendo só um reflexo, isso significa que a comunicação entre a pata e o cérebro ainda existe. E isso aumenta enormemente as chances de voltar a andar depois da cirurgia.
E sobre o tratamento, bom, o caminho vai depender da gravidade do caso. Casos mais leves podem ser resolvidos com repouso absoluto, geralmente numa gaiola, e medicamentos para dor. Já os casos graves, aqueles com perda de movimento, quase sempre vão precisar de uma cirurgia de descompressão para aliviar a pressão na medula. Já nos gatos, como o quadro tende a ser mais crônico, o tratamento clínico costuma ser a principal abordagem. Então, para a gente fechar e amarrar tudo, vamos recapitular os pontos mais importantes. Primeiro, a DDV tipo I em cães pequenos é uma emergência. O tempo é crucial. Segundo, a presença de dor profunda antes da cirurgia é o maior sinal de esperança. E terceiro, em gatos a chave é a observação atenta do comportamento, para conseguir um diagnóstico o quanto antes. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A forma como a gente estuda e trata DDIV em cães, por exemplo, ajuda a validar novos medicamentos e terapias, e isso se conecta com um conceito maior, o de saúde única. Isso nos faz pensar, o que mais a gente pode aprender sobre a nossa própria biologia ao cuidar tão de perto da saúde dos animais que vivem ao nosso lado? Fica aí a reflexão.